Bem-vindo ao canal Hoje na História das Santidades, onde mergulhamos nas vidas extraordinárias daqueles que encontraram a santidade em meio às adversidades. Hoje, nossa jornada nos leva a descobrir a história incrível de Santa Zita, uma mulher cuja vida foi marcada por sacrifício, fé e caridade. Imagine-se em uma época onde a semi-escravidão era dura realidade para muitas jovens, e o destino delas dependia da benevolência de suas famílias adotivas. Zita, uma humilde serva, não recebia salário, mas vivia para servir. Sua trajetória, cheia de desafios, nos mostra o poder da fé e da dedicação. Hoje, embarque conosco nessa viagem no tempo e descubra como Zita se tornou um farol de esperança para os menos afortunados, ganhando reconhecimento até mesmo de seus patrões. Uma história de superação, amor pelos pobres e o extraordinário poder da intercessão divina. Então, sem mais delongas, seja bem-vindo ao canal Hoje na História das Santidades. Prepare-se para se inspirar com a vida de Santa Zita. Origens. Zita nasceu no ano 1218, no pequeno povoado chamado Monsagrati, que ficava perto da cidade de Lucca. Sendo de família pobre com muitos filhos, com apenas 12 anos, Zita foi levada para trabalhar na casa de uma família rica e nobre da cidade de Lucca. Esta era a única maneira de uma moça não se tornar mais um peso para a família. Semi-escravidão. Trabalhando para os nobres, Zita não tinha salário. Vivendo quase como uma escrava, em troca, recebia comida e vestimenta. Se a família gostasse dela e quisesse lhe dar um futuro mais seguro, era possível que lhe dessem um dote para poder se casar. Mas isso não era, de maneira alguma, uma obrigação. Muitas moças continuavam no regime de semi-escravidão, sem conseguirem casamento, vivendo como eternas dependentes da família para a qual trabalhavam. Sofrimentos. A família para a qual Zita foi trabalhar não tinha o costume de tratar seus criados com dignidade. Por isso, Zita sofreu muito, principalmente nos primeiros anos. Ela foi maltratada por seus patrões e também pelos outros empregados da casa. Zita, porém, era cristã e buscava na oração a força para suportar todas as humilhações que sofria. A história conta que ela conseguiu suportar tudo com fé e humildade. Destacava-se, no meio dos sofrimentos, pela oração e pela prática da caridade para com os menos favorecidos que ela. Famosa entre os mais pobres. A caridade cristã fez com que Zita se tornasse bastante conhecida entre os mais pobres que viviam perto da casa onde trabalhava. Tudo o que ela ganhava de seus patrões, a saber, roupas, alimentos a mais e algum trocado, ela doava aos que mais precisavam. Reconhecimento. A caridade de Zita foi notada e considerada por seus patrões. Percebendo seu espírito cristão e sua eficiência no trabalho, eles passaram para as mãos da jovem Zita o comando da casa e de todos os criados. Os patrões ficaram satisfeitos com os resultados. Porém, os criados começaram a sentir inveja e ciúmes. Falsa acusação e milagre. Cheia de inveja e querendo assumir o posto de Zita, uma das criadas da casa acusou-a de distribuir alimentos da despensa da casa entre os mendigos sem autorização dos patrões. Isso seria uma falta bastante grave. Por sua vez, Zita teria muita dificuldade para provar que estava sendo vítima de uma falsa acusação. Quando Zita vinha carregando um grande volume de algo em seu avental, o grande patriarca da casa chegou e, influenciado pela criada invejosa, perguntou a Zita o que ela estava levando escondido no avental. Zita respondeu: "São flores." Então, ela soltou o avental, um grande volume de flores caiu e cobriu os pés da santa. Sua inocência ficou provada. Ela foi defendida por Deus. Amor pelos pobres. A vida de Santa Zita foi de uma linda dedicação aos mais pobres e aos doentes. Ela conseguiu manter essa dedicação até pouco antes de sua morte, que aconteceu em 27 de abril do ano 1278. Tinha 60 anos na época.
Entretanto, o amor e a intercessão de Santa Zita em favor dos pobres não terminaram com sua morte. Pelo contrário, graças e mais graças começaram a ser derramadas sobre todos os que invocavam sua intercessão com fé. Corpo incorrupto. Devido aos milagres, o corpo de Santa Zita foi levado para a Basílica de São Frediano, em Lucca. Na última exumação, feita em 1652, constatou-se que seu corpo estava inteiro e incorrupto. Por isso, o local se tornou um lugar de peregrinação, bênçãos, graças e de vários milagres inexplicáveis pela ciência e aceitos pela Igreja. Sua canonização foi celebrada pelo Papa Inocêncio XII em 1696. A vida e o exemplo de Santa Zita marcaram tanto a cidade de Lucca que ela foi proclamada padroeira da cidade. Mais tarde, o Papa Pio XII proclamou-a como padroeira dos empregados domésticos. Curiosidade sobre Santa Zita que pode adicionar um toque especial à história dela. Uma das curiosidades notáveis sobre Santa Zita é que seu corpo permaneceu incorrupto ao longo dos séculos após sua morte. Isso significa que seu corpo não sofreu decomposição natural, um fenômeno raro que é muitas vezes considerado um sinal de santidade. O corpo incorrupto de Santa Zita foi exumado várias vezes ao longo dos anos para verificar sua condição e foi encontrado preservado. Esses eventos contribuíram para sua canonização e para que ela se tornasse uma figura venerada na cidade de Lucca, onde seu corpo repousa na Basílica de São Frediano. Essa curiosidade fascinante é um testemunho da importância e da devoção contínua a Santa Zita ao longo da história. A história de Santa Zita é, acima de tudo, uma poderosa lição de fé, humildade e caridade. Ela nasceu em circunstâncias humildes, em uma época em que as oportunidades eram escassas para jovens de origem modesta. Zita foi levada para trabalhar como criada na casa de uma família rica, onde enfrentou as dificuldades da semi-escravidão. No entanto, em meio a essas adversidades, sua fé em Deus e seu compromisso com a caridade eram notáveis. Zita não se deixou abalar pelas duras condições de sua vida. Em vez disso, ela buscou forças na oração e na prática da caridade. Sua devoção a Deus a impulsionou a ajudar os menos favorecidos, doando o que podia aos pobres e necessitados. Sua vida exemplar, marcada por atos de bondade e generosidade, a tornou uma figura conhecida e respeitada entre os menos afortunados. Um dos episódios mais notáveis de sua história é a falsa acusação que ela enfrentou. Mesmo quando acusada injustamente, a confiança de Zita em Deus e sua pureza de coração foram evidenciadas por meio de um milagre, quando um grande volume de flores apareceu para provar sua inocência. A história de Santa Zita é uma reflexão sobre como a fé pode ser uma força transformadora em nossas vidas. Mesmo nas situações mais difíceis, a fé pode nos dar a coragem de perseverar, mantendo nossa integridade e praticando a caridade. Além disso, sua história nos lembra que nossas ações de amor e generosidade podem tocar as vidas daqueles ao nosso redor de maneiras profundas e duradouras. Santa Zita também nos ensina que a santidade não está reservada apenas aos que ocupam posições de destaque na sociedade, mas está ao alcance de todos, independentemente de sua origem ou status. Sua vida simples, mas extraordinária, é um exemplo de como podemos encontrar a santidade em nosso cotidiano, servindo aos outros com amor e devoção. Em última análise, a história de Santa Zita nos convida a refletir sobre como a fé, a humildade e a caridade podem transformar não apenas nossas próprias vidas, mas também o mundo ao nosso redor, deixando um legado de amor e compaixão que transcende o tempo e as gerações. Oração a Santa Zita. Ó Santa Zita, que no humilde trabalho doméstico soubeste ser solícita como Marta quando servia a Jesus em Betânia, e piedosa como Maria Madalena aos pés do mesmo Jesus, ajudai-me a suportar com ânimo e paciência todos os sacrifícios que me impõem os meus trabalhos domésticos. Ajudai-me a tratar as pessoas da família que sirvo como se fossem meus irmãos. Oferecimento. Ó Deus, recebei o meu trabalho, o meu cansaço e as minhas tribulações,
e pela intercessão de Santa Zita, dai-me forças para cumprir sempre meus deveres, para merecer o reconhecimento dos que sirvo e a recompensa eterna no céu. Santa Zita, ajudai-me. Santa Zita, rogai por nós. À medida que encerramos esta jornada pela história de Santa Zita, somos lembrados de como a fé, a humildade e a caridade podem iluminar nossas vidas e o mundo ao nosso redor. A história dela nos inspira a encontrar a santidade em nossas próprias vidas, não importa as circunstâncias em que nos encontramos. Santa Zita nos ensina que mesmo em meio às dificuldades, podemos ser faróis de esperança, como ela foi para os menos afortunados. Seu compromisso com a oração, a generosidade e a bondade é um legado atemporal que continua a inspirar. Agora, peço a vocês, queridos espectadores, que se juntem a nós nesta jornada de descoberta e reflexão. Compartilhe esta história de inspiração com aqueles que você ama e com todos que buscam a luz da fé e da caridade em suas vidas. Deixe seu like para mostrar seu apoio e, juntos, vamos continuar a explorar as vidas extraordinárias que nos lembram que a santidade está ao alcance de todos nós. Obrigado por se juntar a nós no canal Hoje na História das Santidades. Até a próxima!